Chegou o grande dia para a gente poder falar sobre o Bitcoin. Bom, se você ignora o Bitcoin, você pode estar ignorando a maior revolução financeira de todos os tempos. Enquanto muita gente está achando que o Bitcoin ainda é aquele dinheiro de internet, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de conseguir construir liberdade através desse ativo. Porque com ele você pode ter autonomia, proteção contra a inflação e renda sem depender de um banco. Eu, de fato, não invisto em Bitcoin por hype. Estou falando aqui hoje sobre o Bitcoin porque eu acredito que seja um momento de estar falando sobre ele e os motivos pelo qual me fizeram investir em Bitcoin desde 2021. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender todos os motivos por trás do porquê eu invisto em Bitcoin e o que você precisa estudar sobre o Bitcoin para saber se ele faz sentido na sua carteira de investimento. Meu nome é Gustavo Augusto, sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. Se você gostaria de aprender uma forma de como estruturar em um passo a passo a sua tão sonhada liberdade financeira, eu vou te convidar a clicar no primeiro link desse vídeo, onde eu tenho um curso que eu te pego pelas mãos e uma estrutura que eu criei para você organizar a sua liberdade financeira. Link na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando sobre o que é Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado em 2009 e ninguém sabe ao certo quem é o criador dessa moeda digital. Ninguém sabe se é uma única pessoa ou se é um grupo de pessoas. Nós chamamos esse criador ou essa pessoa de Satoshi Nakamoto. A grande magia do Bitcoin é te permitir fazer transferências financeiras sem a necessidade de um terceiro ou de um banco. Se você precisar transferir o dinheiro de um amigo para o outro, você está utilizando um banco, ou seja, você está pegando o seu dinheiro que é seu, você passa por um banco e o banco ele manda para aquela outra pessoa. Já com Bitcoin, você não precisa desse intermediário. Você pode simplesmente passar o dinheiro de uma pessoa para outra pessoa sem o intermédio de ninguém. Isso quer dizer que os custos envolvidos em uma operação mediante ao Bitcoin, ele é muito mais barato do que se a gente for comparar a um custo de uma transação normal. Isso porque nós estamos falando do Brasil. Imagina o seguinte, se você precisa mandar um dinheiro que é do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Eu morei muito tempo fora, né? Morei na Suécia e eu tinha que mandar dinheiro brasileiro para a Suécia, ou seja, eu tinha que ligar para o meu banco fazer uma remessa para o outro banco poder mandar esse dinheiro. Ou seja, eu estava exposto à volatilidade do câmbio e eu estava também pagando todas as taxas incluídas nessa operação. Ou seja, era uma queima total de dinheiro. E esse foi um dos motivos pelo qual eu encontrei o Bitcoin, porque eu queria encontrar uma forma de como eu poderia mandar dinheiro para mim na Suécia de uma forma mais barata. E aí eu comecei a estudar de fato o que era o Bitcoin. E eu vou trazer pontos aqui muito importantes e hoje me faz entender que o Bitcoin hoje é um dos ativos mais importantes dentro da minha carteira de investimentos. E o primeiro ponto que eu descobri sobre o Bitcoin é que o Bitcoin ele é impossível de alguém se apropriar. Vamos imaginar que você tem um problema e esse problema ele é financeiro. E que nesse problema um juiz qualquer, ele determinou através da lei que você precise pagar tanto para uma pessoa. Se nós tivermos dinheiro na nossa conta, o que vai acabar acontecendo? O banco ele vai pegar aquele dinheiro e ele vai transferir imediatamente aquele dinheiro para a pessoa pelo mandato que o juiz mandou para o banco. Se o meu dinheiro, ele de fato, ele está em Bitcoin, ele é impossível de alguém movimentar aquele dinheiro. Isso porque a única pessoa que pode movimentar os Bitcoins de uma carteira para outra é a pessoa que detém as palavras sementes daquela carteira. Bom, quando você tem Bitcoin, você pode comprar o Bitcoin através de uma corretora ou você pode simplesmente abrir uma carteira de internet e através dessa carteira você comprar Bitcoin de uma outra pessoa. Você chega para uma pessoa e fala assim, ó, eu tenho 50 reais, você vê qual que é a cotação do Bitcoin e você dá os 50 reais para a pessoa e a pessoa manda para a tua carteira como se fosse um Pix. Agora que você entendeu isso, você já começa a perceber se, por exemplo, houver alguma sentença judicial ou se, por exemplo, você casou e aí você se divorciou e você vai fazer separação, nenhuma pessoa ela tem o poder de obrigar você a transferir aqueles bitcoins. Ah, mas Gustavo, se alguém apontar a arma na tua cara, você vai transferir. Sim, mas você só transfere se você autorizar, ou seja, se você entrar na sua carteira e digitar lá as palavras-chave. Se você fizer isso, você faz essa transferência. Caso contrário, é impossível. Mas Gustavo, e se eu perder a minha chave? O que acontece? Bom, se você perdeu a sua chave, já era. O que eu acho mais sensacional do Bitcoin é que o Bitcoin te dá um poder
muito grande. E a gente sabe, né, o tio do Peter Parker sempre falou para ele, grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você perde a sua chave, você perdeu todo o seu dinheiro. Então é extremamente importante você saber que o Bitcoin ele te dá essa proteção. Por qualquer razão, alguém quiser tirar esse dinheiro de você, jamais poderão tirar. O segundo ponto que brilha os meus olhos é que o Bitcoin, ele até, se não me engano, 2100 e tanto, ele vai ser minerado apenas 21 milhões de unidades. Ou seja, nunca terão mais de 21 milhões de Bitcoins. O que isso quer dizer? Que o Bitcoin, ele é extremamente raro. Então você imagina o seguinte, no mundo financeiro onde a gente vive, que o governo imprime sempre mais dinheiro do que ele pode, se você tem uma moeda que ela é escassa, o que vai acabar acontecendo? Aquele ativo que é escasso, ele sempre vai se valorizar perante ao ativo que é inflacionário. Ou seja, é por isso que você vê que o Bitcoin ele sempre se valoriza, apesar daquelas quedas e correções que chegam até 80% no meio do caminho. Se você for ver o gráfico, você vai ver que o Bitcoin ele sempre se valorizou desde 2009 até os dias de hoje. Se você não sabe, hoje o Bitcoin ele está valendo por volta de 85 mil dólares, o que daria aproximadamente aí uns 450 mil reais uma unidade. Mas Gustavo, eu não tenho 450 mil reais para comprar um Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar frações de Bitcoin. O que eu acho lindo do Bitcoin é que você pode comprar 0.0000 até a oitava casa decimal, que são os satoshis. Ou seja, eu não tenho uma fração de Bitcoin inteira. Eu vou comprando sempre mês após mês para acumular, porque eu sei que como é um ativo escasso, eu sempre quero ter mais desse ativo, porque eu sei que a longo prazo ele sempre vai estar valorizado perante as outras moedas, que são as moedas tradicionais, real, euro, dólar e assim por diante. Você sabia que você pode transacionar Bitcoin 24 horas por dia e de qualquer lugar do mundo? Olha que maravilhoso. Você tem um ativo que você pode negociar 24 horas por dia. Muitas das vezes a gente quer fazer uma compra hoje e o que acontece? O cartão não passa, ou o Pix é bloqueado, ou se, por exemplo, você quer comprar alguma coisa que seja com valor mais acima que eu digo é 10 mil reais. Você já tem que ligar para o gerente do banco pedindo uma autorizaçãozinha. E não, no Bitcoin você pode transacionar o volume que você quiser, no horário que você quiser e com quem você quiser. Você não tem nenhum tipo de trava. É obviamente que se você fizer uma transação errada, você vai perder aqueles fundos. O Bitcoin ele te dá poder. Poder do quê? Poder de você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Então, com o Bitcoin, eu podia comprar Bitcoin aqui em real e transferir lá para a Suécia e converter esses Bitcoins em coroa sueca, caso eu quisesse. Mas, obviamente, que depois que eu entendi o Bitcoin, eu só comprei e não converti, obviamente, porque eu sei que o Bitcoin hoje ele é muito mais valorizado do que qualquer moeda fiduciária, como por exemplo a coroa sueca que eu queria, ou o próprio real brasileiro. Uma das coisas que eu sempre vejo se eu vou investir em um ativo ou não é a liquidez. Muitos investidores eles acabam comprando ativos que não são líquidos. O que eu quero dizer com isso? São aqueles ativos que é muito difícil de você conseguir vender, ou seja, demora muito tempo para você vender. Já o Bitcoin ele é muito líquido, é muito fácil de você entrar em qualquer corretora e você comprar ou vender na hora que você quiser. Eu acredito hoje que o Bitcoin seja o ativo mais líquido do mundo. Tanto é que sempre quando acontece qualquer problema, especialmente assim no final de semana, qual que é o único ativo que ele faz correção? Ele é o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin não para. Ele está sempre ativo. Então, como ele está sempre ativo e a demanda por esse ativo ele é sempre crescente, você tem um ativo que ele é super líquido. Pensando em todas essas variáveis que eu falei contigo, me fizeram, obviamente, investir em Bitcoin, mas nem tudo são rosas e o investidor ele precisa ter sempre cuidado com os investimentos que ele faz. Então eu vou passar algumas advertências que você precisa levar em consideração antes de começar a estudar o Bitcoin. O primeiro ponto que eu acredito que você conheça é a volatilidade no curto prazo, ou seja, você vê o Bitcoin tendo aqueles movimentos muito rápido para cima, né? Ou seja, ele ganha valorização muito rápido, mas você também consegue perceber aquela desvalorização muito rápido, ou seja, você precisa saber exatamente do porquê que você está investindo. Eu acredito que Bitcoin só se compra, não se vende, tá? Essa é a minha filosofia. Por quê? Porque eu acredito que a longo prazo o Bitcoin ele vai sempre estar valendo mais do que a cotação de hoje. Eu acredito que lá em 2030, pode ser que eu esteja errado, mas é futurologia, eu acredito que uma unidade vai estar valendo por volta de uns 500 mil dólares. Se a gente for multiplicar por 6, aí, que é mais ou menos quanto que está o câmbio hoje, uma unidade vai estar valendo uns 3 milhões de reais. Então, mesmo tendo essa volatilidade, quando eu vejo o preço caindo, eu sempre vou e compro mais. É uma estratégia que eu tenho que se o preço cai, eu vou e compro. Se o preço aumenta, eu não faço nada, só vejo. O segundo ponto é a necessidade de estudo e responsabilidade. Você precisa entender de fato que uma vez que você esteja
movimentando bitcoins, a responsabilidade é sua. Você não vai ter como pegar um telefone e ligar para um gerente e falar: eu fiz a transação errada, fez isso, acabou, perdeu. Existem vários casos, né? Inclusive tem um caso muito famoso na Inglaterra, se eu não me engano, que é um cara que ele roda lixões na Inglaterra para ver se ele consegue reaver um computador que tinha lá parado, não sei, hoje está avaliado em bilhões de dólares pela quantidade de bitcoins que estavam ali dentro daquele computador. Acredito que ele nunca vai achar isso. Mas o que você precisa entender são as suas responsabilidades quando você investe nesse tipo de ativo. E o terceiro ponto é o risco regulatório. Nesse ano de 2025, nós já conseguimos perceber, especialmente nos Estados Unidos, que o governo ele está mais apto a entender e trazer o Bitcoin para dentro da casa. O que eu quero dizer com isso? Existem hoje projetos de leis que fazem com que o Bitcoin ele seja algo legal, porque em muitas das vezes a gente vê entrevistas de pessoas renomadas falando mal do Bitcoin porque não entende muito bem como que esse sistema funciona. Então assim, é muito importante você saber que o Bitcoin ainda ele não é 100% legislado. Ou seja, em algum momento pode ser que nós tenhamos algum tipo de problema com legislação. Então é importantíssimo você estar ligado quanto a isso. Agora eu queria saber de você se você já investe em Bitcoin e o que você acha dessa criptomoeda. Eu simplesmente acho ela fantástica e eu acredito que fará parte da minha carteira de investimentos aí para sempre. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você me sinaliza curtindo esse vídeo. Se você quiser que eu traga e fale mais sobre outros criptoativos que eu também invisto, vai ser um prazer. E você me escrevendo aqui nos comentários, eu posso estar preparando esse conteúdo para você. E se você quer ficar informado sobre liberdade financeira e dinheiro, eu recomendo que você curta o meu canal, bata no sininho, porque todas as quintas-feiras eu estou aqui para falar sobre liberdade financeira e dinheiro. Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!